Boa noite, pessoal. Eu sou o Carlos Donato, estou aqui hoje com duas pessoas extraordinárias, né? A Maria Luana está fazendo parte aqui do nosso programa e o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos do que Fabiano Linhares, marcou no esporte tanto tempo aí de rádio, conhece muito sobre futebol aqui de Santa Catarina e do Brasil e a gente vai estar conversando, trocando figurinhas sobre futebol. Aproveito para dar boa noite aí. Boa noite, Carlos, boa noite, Maria. Boa Obrigado noite. aí pelo convite. E vamos bater um papo, né? Interagir com a turma aí, bater um papo, estou à disposição aí. Obrigado pelo convite. Também já quero agradecer o Matias e a repórter Lulu, que está hoje aqui também no nosso estúdio, acompanhando tudo de pertinho. Como já é tradição do nosso programa, vamos falar primeiro sobre Figueirense e Avaí. Vamos começar com o Avaí, que jogou na sexta-feira. Goiás e Avaí, a gente tem as imagens, já vamos colocar aqui para vocês. E o que falar desse Avaí, né? Na reta, um confronto direto, 5 minutos, 2-0. Esperava por isso, Fabiano? Eu até tinha botado nas minhas redes sociais e colocava o seguinte, que o time do Avaí, o jeito que joga, é um time talhado para vencer jogos fora e contra os times que ele é concorrente. Foi contra o Guarani, isso, e agora contra o Goiás. Então, adversários diretos. Por quê? Porque eles têm que se jogar para cima e o Avaí tem um ataque muito rápido. Então, não esperavam 3-0. Até o time me perguntava, o Avaí ganha? Eu falei, o Avaí ganha lá. Mas eu não sabia que ia ser de 3-0, podendo ser até um placar mais elástico. Algumas pessoas até chegaram a questionar, né, essa vitória do Avaí com o time do Goiás fraco, mas foi muito mais méritos do Avaí do que a fraqueza do Goiás, né? Porque o Goiás tem um time bom, né? Não é à toa que está no G4, não fez uma boa partida, mas o resultado aí frutos e méritos do Avaí que soube jogar lá em Goiás. Certo, Maria? Isso, até a gente tinha comentado na segunda passada de quanto que seria o jogo, né? Isso. Acho que o meu palpite foi, acho que 2-1 pro... Ia dar empate, mas ainda um 2-1 pro Avaí, porque ele tá numa campanha boa, principalmente fora de casa, né? Dentro de casa ele empata ou não tá, tipo, dentro de casa a campanha dele não é tão boa, fora de casa já é melhor. E também não esperava esse 3-0 assim, né? E tão rápido também como foi. Mas o time se portou bem assim dentro de campo, né? O Goiás também é um time bom assim, mas teve a infelicidade de pegar o Avaí num bom dia. Uma boa noite. Uma boa noite. O Avaí foi espetacular, né? Fez realmente uma grande partida e fruto de tudo que vem acontecendo. As pessoas falam, é sorte, mas tem sorte quem se arrisca, quem vai ao ataque, como foi o Avaí. Muito bem, né? E o tão criticado aí, o Getúlio, deu a volta por cima dentro do elenco havaiano e mostrando o seu grande valor nessa reta final, ajudando demais o Avaí, ele que estava substituindo o Rodrigão, né? Que é um dos destaques do time, e aí ele fazendo bastante diferença nesse momento. Tu tiraria o Getúlio para a próxima partida? Eu acho que o Getúlio faz parte de uma engrenagem do Avaí, né? Ele esteve muito bem no jogo. Como o Rodrigão também, quando esteve em campo, foi responsável pela vitória do Avaí lá contra o Guarani. Ele foi o garçom, jogou muito. Então, entre Getúlio, entre Rodrigão, o Rodrigão é um jogador experiente, né? Aí o pessoal pode dizer assim, pô, o Avaí jogou muito bem sem o Marquinhos. Foi um Avaí mais rápido, um Avaí mais ágil também. Será que é a volta do Marquinhos? Aí tem que sentir o grupo, ver até o estilo de jogo também do Londrina, que é um adversário direto, que vai se jogar para o Avaí. O Londrina vai ser tipo o Goiás, vem para cima e o Avaí pode sair no contra-ataque. Quem sabe deixa o time e bota o Rodrigão para um segundo tempo aí. Mas lá contra o Guarani ele fez um bom jogo, né? Foi o melhor em campo, inclusive, eleito pelas rádios. Sim. O Rodrigão, né? Realmente o Geninho soube muito bem trabalhar todo o elenco do Avaí, né? Até chegar nessa reta final. Há uma substituição, o Avaí tinha aí 3 jogadores considerados titular que não puderam jogar, né, com cartão amarelo, ou até mesmo o Marquinhos poupado, mas o nível do time permaneceu o mesmo e aí quem ganha é o torcedor, é o clube, o Avaí praticamente com os 2 pés já na Série A. Ou tu acha que é alguma coisa diferente? Não, eu acredito que está já tudo encaminhado para que ele suba, né, para a Série A. E acho que vale a gente destacar também a gente falou do Getúlio, mas o Renato, né? Foi, acho que talvez o nome da partida, assim, com gol, com assistência.
E também não deixar de lembrar do goleiro, né? Que ele fez 2 defesas assim. Kozlinski. Que fez 2 defesas assim bem difíceis, né? Se talvez não por essas defesas poderia o jogo ser mais outro resultado. Aliás, aquela bola do Renato, naquele pênalti que ele desperdiçou contra o Guarani de Palhoça, parece que chegou domingo aqui na ressacada. Depois daquele bago que ele deu lá. Tá brincando, mas dificuldade o Avaí tá para marcar gol de pênalti. E o Renato, bem lembrado, o Renato vem sendo o motorzinho do Avaí, né? Uhum. Ele ao lado do Judson ali. Esse meio-campo do Avaí é um meio-campo muito rápido. E contra o Londrina, quem sabe deixa esse meio-campo aí que o Avaí pode encaminhar a sua classificação. 55 para 58, não sei que haja uma tragédia aí, né? Eu já acho que o Avaí já olha para cima, né? Uhum. Tem 3 jogos bem importantes, né? E o terceiro jogo é o principal deles, que é contra o Fortaleza. Então eu acho que o Avaí, é claro, tem que respeitar os adversários que vêm jogar e que vai jogar fora, né? Mas o Avaí mostrou que tem totais condições de fazer grandes resultados contra essa equipe e chegar diante do Fortaleza, porque o Fortaleza também tem adversários muito fortes. Quem sabe chegando aí para esse terceiro jogo daqui, terceira rodada daqui para frente, o Avaí chega aí em plenas condições, quem sabe está disputando o título. Né? É o que o torcedor sonha. Né? Aliás, o presidente do Avaí, o Batistotti, esteve lá no Marcou, e ele disse o seguinte: fechava uma premiação para classificação, para subir, e quase o dobro, uns 80% a mais, eu acredito, para um eventual título. Então, os jogadores hoje do Avaí olham o título, claro. Obviamente, se for campeão, sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eles estão mirando o título da Série B do Campeonato Brasileiro, que é um título que o Avaí persegue já há muito tempo, né? O outro destaque do Avaí nessa partida, não tanto pelo lado ofensivo, mas um destaque defensivo foi o Guga, né? Ele que é um jogador que vai muito bem à linha de fundo, fez uma boa partida, segurou muito bem o destaque do Goiás até então. Então o Guga aí novamente, agora se destacando pelo lado defensivo, né? Ele que inclusive chegou a ser cogitado em alguns outros times até exterior por esse apoio ao ataque. E aí, quem sabe o Guga aprimorando ainda mais a posição, né? Seu lado ali direito, né? Que o Avaí tinha algum certo problema no decorrer da partida. A repórter Lu tá passando um recado pra gente aqui, né? Mas a gente já vai falar também sobre o Figueirense. O Figueirense jogou no sábado, um jogo regional. Para alguns é clássico, para outros não, né? Mas realmente é um jogo que mexe com Santa Catarina. O time da capital contra um time do interior, e o Figueirense, depois de 8 rodadas, conseguiu fazer sua vitória sem vencer no estádio Orlando Scapelli, conseguiu fazer o resultado que lhe interessa. O que falar desse Figueirense que deixou escapar aí um ano, comprometeu um ano todo nessa reta final do campeonato, Fabiano? Eu acho que o Figueirense venceu na garra, venceu na camisa esse jogo aí. E é um detalhe que me chama a atenção, é que o Figueirense ainda não apagou 2017, né? Ou seja, deve salário de 2017 para jogadores remanescentes, 2018 devendo salário e que não comece 2019 devendo ainda salário. Então é passar uma borracha em todas as lambanças que o Figueirense fez, de troca de treinador, de escolhas erradas, de falta até de planejamento também. O Figueirense perdeu muito para ele. Porque não estou dizendo que os jogadores fizeram corpo mole, não é isso, a gente viu os jogadores tentando, buscando, mas você ficar com 2, 3 meses de salários atrasados, sem perspectiva para receber, amigo, é complicado. É complicado. Isso aí Ninguém trabalha de graça hoje em dia, né? Ninguém trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça. Nem relógio, é. Então, há muita dificuldade. O Figueirense tem que passar uma borracha, planejar 2019. Eu acho que o Micali, eu ficaria com o Micali, eu acho que é um grande treinador. Agora, não sei se o Micali vai querer ficar nessa situação financeira que o clube está vivendo. Porque daí você liga para um jogador, fulano, vem me ajudar, como é que tá aí? Ele liga para o outro cara e diz assim, não, eu estou com 2017 e eu estou com 2 meses de salário atrasado agora. Eles se comunicam, né? Eles conversam, sabe, né? Eles se conhecem e tal, né? Um já jogou com um, outro é amigo de outro e não tem como, né? Quando o clube fica marcado
entre os atletas, é complicado para tu chegar e trazer um atleta diferenciado. E a gente sabe que realmente uma Série B precisa, né? O Figueirense até achou esse jogador, para mim é o Welton, que chegou, né? Inclusive ele chegou vindo com um treinador, porque o Milton Cruz foi trazer ele, né? Ele veio aqui em função do Milton Cruz e acredito que dificilmente, mesmo ele tendo contrato aí, acho que ele não deve permanecer no Figueirense para a próxima temporada. O jogador Elton que chegou e já é um dos artilheiros do time, né? Se posiciona muito bem, é um centroavante nato. O Figueirense precisou de um jogador assim um ano inteiro. Poderia ter vindo mais cedo, né? A gente esperava, né? Mas não aconteceu. Eu estava revendo aquele gol ali, foi um gol bem bonito assim, né? Eu achei que o Micali foi uma resistência aí com relação a dois jogadores, Renan Mota e Ferrarese, né? São os dois jogadores principais do Figueirense, principalmente no primeiro turno, e depois de algumas lesões. O Ferrarese ficou no banco de reservas por algumas partidas, mas eram os jogadores mais importantes do Figueirense, né? E com a entrada deles no segundo turno, no segundo tempo, o Figueirense mudou a cara e realmente foi um golaço que o Renan Mota fez, né? Tu ficaria com o Renan Mota para o próximo ano? Ficaria, tanto com ele quanto com o Ferrarese, que eu digo. Será que o jogador vai querer ficar com essa situação toda? Então, eu ficaria, claro, ficaria. Se tiver condições, né? Entraram, mudaram a história do jogo, o estilo de jogo do Figueirense, são jogadores rápidos, dinâmicos, modernos, né? Aquele que a gente fala no futebol, vertical, né? Verticaliza, vai pro gol, não é aquele que fica dando toquinho pro lado. Ficaria, com certeza. O Figueirense teve um lance importante, e é exatamente esse lance que estamos mostrando aí, uma falha incrível do goleiro Luiz, né, do Criciúma. Ele é um grande goleiro, mas saiu para caçar borboleta ali, né? E o Trevisan acreditou, né, até o final, brigou e realmente foi merecedor desse gol. Aliás, um dos destaques que a gente elegeu lá na Rádio Mais Alegria, a gente fez esse jogo. O Figueirense trouxe zagueiros, né, zagueiros importantes de grandes clubes do Brasil, e atualmente o Figueirense está jogando com o Trevisan e com o Pereira. O Pereira é zagueiro, só que há muito tempo já foi deslocado aí para o volante, está quebrando um galho hoje o Figueirense com uma zaga totalmente da base. E tu acha que deve permanecer esses dois? Eu acho que tem que dar oportunidade para essa turma da base, né? O Figueirense perdeu até jogadores da base aí que ficou sem pagar salário. Eu estou insistindo nisso, de salário, essa questão toda, porque se o Figueirense não se organizar, o Figueirense vai perder dos seus grandes valores da base. E tem muitos frutos ali. O Figueirense sempre foi um time que revela, né, bastante. Revelou muitos jogadores, deu muito apoio para o pessoal da base. Então daqui a pouco fica nisso, vai perdendo jogadores importantes. E são jogadores aí que tem o DNA do Figueirense, ou seja, o DNA vencedor, né? O Figueirense faz grandes campanhas com a base, e se começar a perder jogador, aí a situação fica muito complicada, né? É claro, a gente precisa destacar também nossos grandes parceiros aqui, né? Está aí na nossa cidade, na nossa região metropolitana, o novo aplicativo de mobilidade urbana, o Easy. Se você vai para a balada, vai ao trabalho, baixa o Easy, o aplicativo no seu celular, e é só chamar o motorista. E tá muito bombando o Easer aí para quem quiser conhecer, pode baixar lá na Play Store e na Apple Store o Easer. E a M Construções, né, construindo sonhos há 40 anos. Deixar um grande abraço pro Douglas lá, também um grande parceiro que a gente tem aqui. E não podemos deixar de esquecer da OpenB, a escola profissionalizante aqui na nossa região, agora também com escolas lá em São Paulo. Se você quer se qualificar, procurem a OpenB e com certeza você vai achar um curso que encaixa perfeitamente no seu perfil. Vamos mostrar como é que está a classificação dessa Série B, porque também vamos ver a diferença do Avaí por quinto colocado, que nos interessa bastante nesse momento, e como é que ficou a situação do Figueirense, né? Fortaleza continua liderando, o Fortaleza empatou, né? Empatou nos últimos minutos. E logo após, então, vem o Avaí, assumiu essa segunda colocação, uma vitória importante, e aí deixando o Avaí com 55 pontos, e aquilo que a gente já falou. O Avaí hoje olha para cima, já buscando
tirar essa diferença para o Fortaleza, o que é muito bom para o time. A gente já tinha colocado o CSA em algumas rodadas como essa vaga em aberto ainda. O do Goiás eu já achava que estava certo. E hoje eu vejo que essas duas vagas aí, tanto do CSA quanto do Goiás, está em aberto ainda porque tem times ali próximos e times bons que podem no final roubar essa vaga desses dois clubes aí. Quem está hoje no Veludo é o Fortaleza. Isso aí já subiu. Não tem mais como. Avaí, CSA, Goiás, Atlético Goianiense, Vila Nova e vou puxar o Londrina. Estão na luta. Ponte Preta, Guarani, Curitiba pode repensar o ano que vem. Já pode começar. Repensa o ano que vem, deu? Não vai 15 pontos, vai a 47, vai a 57. Só se ganhar todas aí, mas ninguém está ganhando todas. Para ir a 62 pontos a partir da Ponte Preta. Ali, ó, vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times para 3 vagas. Avaí, CSA, Goiás, Atlético Goianiense, Vila Nova e Londrina. Na minha opinião, né? E o Avaí, essas rodadas que lhe restam aí da Ponte Preta para cima, pega quase todos, né? Só o Goiás que já jogou. Então, tudo confronto direto tudo ali. Confronto direto aí. O Avaí pega o Atlético Goianiense, pega o Londrina, pega o Londrina, pega Fortaleza em casa. E Atlético, não. O Atlético Goianiense é fora. Pega Londrina, Fortaleza em casa, Londrina e Fortaleza em casa. Isso. Pega o Atlético Goianiense fora. E a Ponte Preta em casa? Pega a Ponte Preta, se eu não me engano, fora. Então o Vila Nova em casa... Não, mas o Avaí jogou com o Vila Nova em casa. Eu fiz esse jogo pela Rádio Mais Alegria. A gente vai dar uma conferida aqui, Deixa eu ver. nessa tabela do Avaí. Mas eu tenho certeza que o próximo jogo... Eu acho que ele tem 3 fora e 2 em casa. Será que é 5 jogos, né? 5 jogos. 5 jogos. O Avaí tá com a faca e um queijo na mão, mas aquela questão, né? Está fazendo os resultados com os confrontos convincentes diretos. também, né? Ele não pode ressuscitar o Londrina, né? Tem que fazer. Depois o Avaí tem Atlético Goianiense fora, na terça-feira. Sim. Aí na 36ª o Avaí pega o Amanhã. Fortaleza em casa. Na 37ª o Avaí pega o CSA, que é outro jogo direto, fora. E fecha com a Ponte Preta aqui. A Ponte Preta já deve estar... Sem nada que é no campeonato. Para mim já está fora. 47, 50, 53, 55, 59, 62. 62 pontos. A Ponte Preta, nos últimos jogos, ela conseguiu 2 empates, 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate. Está numa sequência boa, Ponte Preta. Mas com aquele que foi técnico do Avaí, o Gilson Kleina, assumiu a Ponte Preta ali e deu um respiro para eles no final desse campeonato. Mas também acho que dificilmente a Ponte Preta deva incomodar os 4 primeiros ou chegar entre os 4 primeiros. No futebol tudo é possível, a gente já viu diversas arrancadas, né? Mas daí eu vou te falar, se o Avaí não sobe, aí é muita incompetência também, né? Eu acho que nem tanto essa vaga do Avaí, eu acho que pelo futebol que eu vi do Goiás diante do Avaí, fiquei impressionado como que ele chegou naquela condição. E o Goiás foi um dos clubes aí da Série B que mais investiu. Na parada que teve, o Goiás investiu forte no segundo turno. Trouxe jogadores ganhando bem, até porque é o último ano dele de cota de Série A. Vai voltar para a cota de Série B do Campeonato Brasileiro. E aí complica, né? Claro. A gente tem aí as nossas referências, principalmente aqui próximos, né? Que é Figueirense e Avaí. A gente sabe que é duríssimo, é complicado. Um time aí com uma cota de Série B, né? A torcida que clama por resultados e tem que ter bons jogadores, sem condição financeira, sem dinheiro, é muito difícil estar fazendo esse trabalho. Ainda mais com essa dificuldade recente que o Figueirense está de revelar bons jogadores, e aí realmente as coisas se tornam muito mais difíceis. O Avaí tem alguns bons jogadores, a gente já citou aqui o Guga, o Getúlio, o Luan, né? Tem vários jogadores aí que podem se destacar. O Romulo, que foi emprestado aí com condição de venda, o Alemão, que foi vendido, também entrou um bom dinheiro para o Avaí. Então o Avaí é um pouco melhor nessa questão financeira, que é um fruto de um trabalho administrativo que a gente tem que se destacar pelo presidente, né? Depois, quando houve aquela troca ali, realmente ele conseguiu
arrumar a casa e o reflexo hoje, o Avaí lutando por essa vaga ao Série A no próximo ano. Fechou a Série B, Matias? Nós temos a segunda parte da tabela. Vamos ver aqui. A segunda parte, puxada pelo Figueirense, depois de tanto tempo fez uma vitória, né? 44 pontos, São Bento 43, Oeste 43, Criciúma 41 pontos. Tu acredita que o Criciúma possa estar lá embaixo no final do campeonato? Tem aí 6 pontos de diferença, né? Olha, eu não acredito, mas matematicamente tudo pode acontecer se não ganhar o próximo jogo. Contra o Goiás? Lá Contra o Goiás? Em Criciúma. em Criciúma, É. para o Avaí é bom torcer para o Criciúma, né? Exato. E aí o Criciúma chega a 44 e se livra. Agora, em caso de derrota, fica complicado. Eu vou te falar, Criciúma e Goiás da Criciúma. Eu aposto no Criciúma. O Goiás perdeu 2 jogos seguidos, perdeu o CRB e perdeu para o Avaí. Em 2 jogos tomou 5 gols, né? 2 jogos tomou 5 gols. Vem abatido. E o Criciúma vendeu cara a derrota aqui para o Figueirense. Então chegaria a 44. Boa já caiu, Sampaio já caiu, Paysandu 33 também tá. acho difícil. Fica a Juventude CRB ali, né? Juventude, né? Com tanta história aí no futebol, né? Já foi campeão da Copa do Brasil, penando um bocado de ano aí, né? Ficou 10 anos na Série A do Campeonato Brasileiro. Juventude. Depois que a Parmalat lá saiu fora, a Juventude... Não, mas mesmo depois da Parmalat, eles ainda ficaram 10 anos na Série A do Campeonato. Conseguiram. Claro, a Parmalat ajudou muito, mas eles ficaram 10 anos na Série A do Campeonato Brasileiro. Pô, tu permanecer 10 anos, o Figueirense outra vez ficou 7 anos, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro. Pô, é uma sustentação de clube, né? Pra ti, Maria Luana, qual é o destaque dessa Série B até o momento? Pra mim é o CSA. CSA. Porque a gente não dava, né, muita coisa assim para ele, assim, e ele sempre permanecendo ali entre os 4. É um destaque, a gente também não sabe se ele vai subir, né, porque a gente até já falou sobre isso, sobre os jogadores que eles têm um elenco, mas não compatível, às vezes tem o reserva, né, os reservas, que não sejam tão compatíveis com os titulares, que possa levar isso mais adiante, assim, mas um pouco de força agora no pouco final, de força, né? Acho que um dos destaques seria o CSA. O técnico do CSA, o Marcelo Cabo, né? O torcedor do Figueirense conhece ele bastante. Fez um trabalho no Figueirense com o Jorginho, retornou, não foi tão feliz assim, e mostrando seu valor lá pro norte, no nordeste do país, o CSA, que até pouco tempo atrás a gente ouvia falar do CSA, mas não tinha muita... Tu que conhecesse melhor. Subiu, acho que subiu agora o CSA da série. Então subiu, né? Agora e já está brigando para já subir para A, né? E o Marcelo Cabo, que é o técnico, foi campeão brasileiro da Série B com o Atlético Goianiense. Então é experiente, né? Conhece. Já subiu com o Atlético Goianiense. O CSA é um grande destaque aí também. Eu acho que quando o Geninho assumiu o Avaí, que torcedor do Avaí também não esperava, não esperava e criticou muito, ultrapassado, tal, isso, aquilo. Não gosta de fazer trabalho em campo. Tá conseguindo levar o Avaí. Não sei se o Geninho vai virar um coordenador de futebol do Avaí, vai virar algo assim, se ele vai parar. Mas o Geninho, acho que acredito que vai querer ser mais um ano técnico aí. Porque eu conversei com ele. Mas eu acho que é por aí. O CSA, eu acho que é a grande surpresa aí do Campeonato Brasileiro. É isso aí, então vamos encerrando a primeira parte do nosso programa. Falamos sobre a Série B, falamos principalmente aqui sobre Figueirense e Avaí. Mais alguma coisa para acrescentar sobre Figueirense e Avaí nessa Série B? Figueirense foi a grande decepção, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo campeonato que fez... eu não lembro num campeonato, um time ser campeão estadual e tão mal no Campeonato Brasileiro. Na Série B, né? E ainda mais numa Série B. O Figueirense, quando era campeão estadual, ia bem numa Série A do Campeonato Nacional. Ano passado, o campeão foi Chapecoense. Se manteve na Série A. Eu acho que o Figueirense foi uma decepção. No começo ele estava até mais ou menos bem ali, né? Teve uma época ali que... um ponto do Avaí chegou a passar, o Avaí, aí aconteceu. Pegou aquela série de derrotas. E não... Eu acho que o que fez o time do Figueirense cair muito
foi a demissão do técnico Milton Cruz, né? Embora fosse o pedido de muitos torcedores, e eu comentava aqui com frequência que achava um grande erro, né? Mas eu tenho que lembrar ao torcedor, quando o Milton Cruz foi demitido, haviam 12 jogos a ser disputado e o Figueirense estava a 4 pontos do G4. Hoje só a gente vê essa diferença, né? E como que foi essa sequência na chegada do Micali? Não que a culpa fosse do Micali, mas existe essa questão de o jogador entender essa nova filosofia, né? Compreender o que o técnico quer, e isso não acontece da noite para o dia. E o Figueirense penou e não conseguiu se adaptar rapidamente e amagou derrotas aí, empates que não estava previsto e por isso ficou para trás na competição. Tu que conhece melhor o Micali, né? Tu acha que ele pode render mais? O que esperar dele para o próximo ano? Primeiro está a condição de trabalho para ele, né? Zerar questão financeira, zera tudo, ó, casa está arrumada. O que eu não acredito, tá? O problema do Figueirense, a gestão do Figueirense foi o seguinte, que o Bonjoá chegou, que o dinheiro não era problema, que era isso, que era Libertadores, aquela coisa, se vendeu uma ilusão para assumir o clube. Aí depois o Vernalha veio, disse que não era bem assim, que foi o Bonjoá que falou, aquela coisa toda. Eu penso que o Figueirense vai ter um ano muito difícil. Muito difícil mesmo, assim, ó. Um ano que vai ser muito complicado, caso ele não zere as suas contas. E o Micali é um treinador que gosta de trabalhar com base e tal. Só que tu tens que mesclar. Pega jogador da base, que tem a qualidade, e mescla com alguns jogadores experientes de Série B do Campeonato Até para Brasileiro. a folha não ficar tão alta, né? Dar uma diminuída, talvez. Pega um pessoal da base que talvez custa um pouco menos, assim, salário. E bons jogadores, né? Talvez isso... Mas a gente já viu aí, Série A do Campeonato Brasileiro, quem é que está podendo? O Sport deve ficar aí. O Sport é um time que tem dinheiro. Tem mais ali quem que está na... Eu acho que ou Botafogo ou Vasco vão. Vasco ou Botafogo. Tem time ensaiando para cair, time grande aí. Então vai ser uma Série B diferente. O próprio Curitiba vai querer fazer um time bom. Um time bom para o ano que vem. Ponte Preta. Ponte Preta, o Guarani. Então nós temos... Vai ser bem difícil a Série B. Nunca foi fácil, né? Sempre é difícil, mas pelo que a gente está vendo, acho que ano que vem Agora, vai ser... Eu deixaria o Micali, montaria um time, investiria na base, deixa de olhar o Avaí, deixa o Avaí seguir o caminho dele, que o time do Avaí vai estar mais forte, Série A, se beliscar o Campeonato Catarinense, beleza, mas faz um time no Campeonato Catarinense, um laboratório. Opa, isso aqui eu posso usar para a Série B, isso aqui não vai dar, tal. E toca a Série B do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato completamente diferente da Série A. Matias, vamos ver como é que está lá o nosso Facebook, a gente deve ter algumas perguntas, né? E antes de a gente estar passando aí para outras competições, para a Série A, a gente vai dar uma verificada no nosso Facebook, que está atualizando aqui para a gente, né? E já a gente vai ver as nossas perguntas, né? Que o pessoal, vou aproveitar aqui e vou dar uma olhadinha ali, enquanto o Matias está atualizando. Às vezes as perguntas também chegam aí pelo WhatsApp. Já conseguiu ali, Matias? Vamos ver aqui, ó. Compartilhei aqui, já teve 10 compartilhamentos, compartilhei no meu... O Adeodato, meu sogro, sempre curtindo aí também o nosso programa, deixar um grande abraço. A Emily. José Emily, meu José irmão. Emily. Karina, essa tu conhece bem, né? Karina Pereira. O Matias vai aumentar um pouquinho a letra ali, porque senão nós não enxergamos mais. É isso aí, ó. Tá na hora de botar um óculos, viu, Donato? Jailson, esse ninguém tira do Leão, se bobear levar o título ainda, né? O Jailson tem um programa Vibrações aqui na sexta-feira, excelente convidado. Na história de pontos corridos, algum time fez mais feito que o Leão com a campanha fora de casa? Eu sei que desse ano o Avaí é o time que mais pontuou fora de casa, né? O pior visitante, né? Porque faz mais pontos. Agora, com relação aos outros anos, eu acredito que deva ter, mas o Avaí está muito bem na parada e não é à toa que está em segundo colocado, né? Quando o Avaí subiu com o Geninho, acho que foi 2000, não sei se foi 2009, 2016, eu acho. Não, com o Geninho. Na passada, 18, 17, 16, eu acho que o Avaí subiu em 16 com o Geninho. O Avaí tem a melhor campanha fora de casa do que dentro.
Esse ano até se ensaiou essa campanha fora de casa, mas o Avaí se recuperou dentro de casa, né? Na virada do turno ali, o Avaí tinha alguma sequência não tão boa dentro de casa, uma série de empates e derrotas, mas conseguiu reverter, né? O fator casa em Série B, ela é bem fundamental, o Avaí fez isso, né? O seu Adeodato, deixando um joinha. Isso aí, Matias. Vamos lá. Vamos seguir então para a Série A. Ó, Maria Tereza Pereira deixando um beijão. Minha pessoal mãe, de Tangará lá. É, Minha mãe, minha amiga. Tangará, pessoal, tu é de Tangará? Sou. Ó, manda um oi para Tangará. Alô, Tangará. Boa noite, Tangará, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre Série A, Matias, porque também temos Catarinense, né? Nós temos a Chapecoense. Chapecoense que conseguiu uma vitória com um jogador que saiu do banco de reservas, afastado pelo Guto Ferreira, e foi uma vitória importante, né? Não tirou o time da zona de rebaixamento, mas dá um respiro aí para a Chapecoense buscar se manter na Série A, porque é importante. A Chapecoense que é um time que nunca caiu, nunca foi rebaixado. Nunca foi rebaixado. Né? Tomara que não seja esse ano aí. Estamos vendo alguns lances da Chapecoense. Não sei se foi esse, eu acho que a gente falou bastante da arbitragem semana passada, acho que teve um gol, né, mal anulado, eu achei, da Chapecoense. Foi uma outra rodada que a gente teve alguns lances polêmicos com relação à arbitragem, né? Mas acho que teve não sei se foi, acho que foi esse jogo mesmo que eu vi, que era um gol mal anulado para a Chapecoense. O que esperar da Chapecoense nessa reta final, com um técnico novo, né? Não tão novo assim para o futebol catarinense, mas o que esperar da Chapecoense para essas próximas rodadas? Sofrimento até o final. Vai sofrer até o final. A Chapecoense precisa pontuar fora de casa, né? Acho que a Chapecoense é um dos poucos times que não venceram, ou se venceu só uma, fora de casa. E se não somar esses pontinhos, vai se complicar. Faltam poucas rodadas, né? E tem gente na briga: Bahia, Ceará, Vasco, Botafogo e América Mineiro, Chapecoense ali, Sport. Só o Paraná que tá fora. Tá fora porque já não tem mais chance. Não tem mais chance de... Maria Lana, o que esperar da Chapecoense, do Verdão do Oeste? Conhece bastante lá o pessoal de lá. O torcedor tá chateado, né? Bastante. Mas confiante com a Chapecoense permanente. Confiante, assim, o pessoal, né, sempre acredita, né, sempre tem a esperança. Como ele falou, vai ser sofrimento, assim, até o final. Mas eu acho que a Chapecoense é um time de bastante jogadores com raça, né, que vão se entregar, acho que dentro de campo, assim, vão dar o seu melhor, assim, para que saia dessa situação. Eu acho que talvez seja o pior campeonato deles, assim, né, desde quando eles estão na Série A, acho que é o pior. Aquela ascensão da Chapecoense é um dos campeonatos mais difíceis, né? Assim, que eles estão, mas eu acho que, se Deus quiser, vão superar, assim, pra... Isso aí. A Maria Luana, torcedora da Chapecoense e do Timão, né? Do Corinthians, ganhou, né? Se livrou. Mas eu gostaria de falar outro jogo, né? A gente vem numa sequência falando desses dois times, que são os principais times do nosso futebol no momento. E Flamengo e Palmeiras, comandado pelo Flamengo, pelo Dorival Júnior, nosso colega aqui, onde a gente tem contato quase semana, a gente troca uma ideia com ele. E também o Filipão, né? Dois excelentes técnicos, o Filipão mostrando que ainda tem muito para dar aí pro futebol, deixando o Palmeiras na liderança, até com uma certa folga, mas o Flamengo buscou uma recuperação dentro do jogo que deixou o campeonato em aberto ainda, né? Totalmente aberto. 63 pontos, Palmeiras, Flamengo 59. Tá ali ainda, né? Acho que se o Palmeiras fizesse essa vitória, poderia já dar o título aí pro Palmeiras, porque seria muito difícil tirar essa diferença, né? Mas o Flamengo se recuperou dentro do jogo e conseguiu deixar o campeonato vivo até mesmo para as outras equipes, né? E aí, um time que está disputando duas competições fortíssimas, né? A Libertadores, embora tenha perdido por Boca por 2-0, né? Veio dessa pancada lá, mas pode ser revertido em casa na quarta-feira, e liderando o Campeonato Brasileiro, né? Ano passado o Grêmio abandonou o Brasileiro e focou na Libertadores. Palmeiras não, está focando Libertadores, está focando o Campeonato Brasileiro. Então,
Tem jogo na quarta-feira que eu acho que é reversível. Tu acha que o Palmeiras consegue tirar essa diferença do Boca? Eu acho meio difícil, porque eu acho que o Boca vai vir bem fechadinho, né? Eles vão ter que dar um jeito tipo, dar um jeito de fazer um gol, um gol. É 2, né, que eles têm que fazer? 2 gols para ir Dois gols para ir pro pênalti, é. Eu acho difícil, mas como a gente sabe, no futebol tudo é possível, né? Eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo aí. Ganha. Do Boca, né? E eu acredito que ele consiga também reverter essa situação de 2 gols de diferença, né? Fez uma boa partida dentro da sua estratégia na Argentina, né? Mas o Boca conseguiu. O Palmeiras perdeu, o goleiro do Flamengo vem se destacando, né? A gente falou dele semana passada com relação ao fato lá do goleiro Diego, né? E o César realmente se destacando, mostrando seu valor. Também na reta final, o ano passado já foi isso, na reta final ele assumiu, né? Agarrando a oportunidade, né? Goleiro vivo disso, né? Tem oportunidade, vai. Tem que... É isso aí. Temos outro time agora para pena e o dor do coração do Fabiano. Vamos falar um pouquinho do Botafogo. Minha mãe também, que sempre sofre demais aí com a Estrela Solitária. Mas, mãe, eu vou dizer, eu acho que o Botafogo esse ano, ou o Botafogo ou o Vasco, um dos dois, o caminho é o rebaixamento. Eu tenho certeza que ela está dizendo, tomara que seja o Vasco. O Né? Vasco, mas... o Vasco de novo, meu Deus, coitado do Vasco. Olha, Vasco tem 35, Botafogo 35. estão com a mesma E pega pontuação. Botafogo e Corinthians agora. Né? Próximo Botafogo jogo? no Rio de Janeiro. Eu ainda acho que o Vasco tem mais chances de cair do que o Botafogo, né? O Botafogo tem um time melhor. Mas, olha, 2 times que correm grande risco, sério risco de estar na Série B no próximo ano, né? Tu que sempre vejo foto lá com camisa do Botafogo, aquelas camisas bonitas, né? Estrela Solitária. O que falar pro torcedor do Botafogo nessa hora? É um ano difícil, né? O Botafogo acho que antecipou, teve uma reunião do Conselho Deliberativo, estava vendo uma entrevista e o presidente do Conselho tinha dito que o Botafogo antecipou uma receita de 12 milhões para pagar salários, jogadores, funcionários e tal, para poder chegar até o final do ano. Então, é um clube que já vem se arrastando há muito tempo, né? Isso aí é incompetência do futebol brasileiro de muitos clubes, né? Do Vasco da Gama, que é um time hoje quebrado. O Botafogo também é um clube quebrado. Hoje um clube que é, vamos dizer assim, saudável no Rio de Janeiro é o Flamengo. O Fluminense vem atrás, mas cheio de dívida também. Mas mostra a incompetência dos nossos dirigentes, né? O Fluminense se reestruturou, né? Um ano que realmente fez um ano só para se manter na competição, para ver se consegue sanar um pouco dessa dívida que tem, né? E o engraçado é que o Botafogo estava ganhando essa partida e deixou virar, né, cara? Uma pena mesmo aí o Botafogo, um time que eu tenho carinho exatamente por minha mãe torcer no Botafogo, então a gente sempre tem um carinho. E de onde é que vem essa paixão pelo Botafogo? Eu vou te falar, eu era por causa do meu pai, né? Meu pai é Botafogo e antigamente aqui se torcia muito pro futebol carioca. Tipo de carioca, aqui, né? Não sei, pra gente era mais... Grêmio. Não sei, mas é que meu pai veio do Paraná, era mais São Paulo. Mas São Paulo, isso. E aqui se torcia muito, o Avaí Figueirense não disputava nem Série C do Campeonato Brasileiro, aquele tempo tinha a taça de bronze. E aí aquela coisa, meu pai Botafogo, você Botafogo, e o Botafogo foi campeão em 88, 89, campeão carioca, em cima do Flamengo. Depois de 90 foi bicampeão, aí fica aquela coisa, Botafogo, aí meus filhos nasceram, pai, qual é o teu time? Botafogo, aí minha filha virou Botafogo, meu filho virou Botafogo. Família toda. Né? Os dois são havaianos também, o Vinícius e a Natália, mas assim, torço, gosto, mas aquela coisa de torcedor, de sofrer, disso, aquilo, vai pra Série B, se tiver que ir pra Série B, porque foi muita incompetência mesmo. É isso aí, né? Temos mais um time. Claro, temos o Grêmio, né? O Grêmio, a gente até selecionei a partida do Grêmio, porque embora tenha perdido o jogo, um jogo de 7 gols. Então, algo fora do normal do Campeonato Brasileiro. Tem muito acontecido, 1-0, 2-1. O Grêmio foi com o time reserva? O time reserva, né? O time reserva joga durante a semana também a Libertadores, né? E o Grêmio novamente focando a Libertadores. E é claro, é sempre bom e importante ganhar a Libertadores,
mas eu tenho certeza que pro Renato Gaúcho a revanche contra o Real Madrid. O Real Madrid em baixa. Nossa! Ele vai lá dizer que o Grêmio ganhou do Real Madrid. O técnico foi demitido hoje. Né? Foi. Depois de ganhar de perder de 5-1 pro Barcelona, né? E o Cristiano Ronaldo saiu altamente magoado, né? Aí ele falou, deu uma entrevista, né, falando sobre o dirigente do clube que não estava mais valorizando ele, né? O jogador é o seguinte, o jogador do nível do Cristiano Ronaldo já tem tudo, milhões né? Já guardados. ganhou. Ele não quer dinheiro, né? Mas ele quer o ego dele massageado, né? Quer dizer que ele é o cara, que ele é isso, que ele não teve esse carinho que os dirigentes... Até ele falou, né, que ele poderia ter ido para a China, que estavam oferecendo 4 vezes a mais do que a Juventus, mas ali ele viu que realmente eles queriam ele, né? Aí ele optou pela... O Cristiano é um jogador muito decisivo, né? Então, eu particularmente gosto muito do futebol dele porque ele se adaptou com o passar dos anos e passou a ser cada vez mais decisivo. Então, eu gosto de jogadores assim, né, que assumem essa responsabilidade, não se escondem. O que eu vejo muito hoje, principalmente com um time é favorito, eles falam, não, eu não sou favorito. Tu que é o favorito. Eles querem ficar jogando esse favorito. Não, eles, não, eu sou o favorito, sou o melhor. Sou melhor, aqui para ganhar. Então eu gosto muito desses jogadores, dessas atitudes. Não é que ele seja soberbo ou tá fazendo salto alto. Não, ele sabe da realidade dele. Então... E ele trabalha para isso, né? Ele é muito focado. Ele tinha uma imagem, como tem a imagem do Neymar hoje. Né? Ele tinha uma imagem de arrogante, ele já pegou o microfone de um repórter. Jogou no lago. Ele fez muita besteira também, né? Eu acho que o tempo foi mostrando para ele que ele teria que mudar. Eu acho que o amadurecimento dele. É um cara que tem 37 anos, né? Então ainda tem... foi feito o teste físico dele é de guri. Então, um cara que pode jogar até 40 anos normalmente. Matias, vamos ver como é que está a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que essa semana, durante a semana, a gente não vai ter jogos, né? Não vai ter uma rodada. Nós vamos ter Libertadores e Copa Sul-Americana, então só no próximo final de semana. Palmeiras 63, Flamengo 59, Inter 58, São Paulo 56 e aí o Grêmio, né, que está disputando Libertadores, 52, Atlético Mineiro 46. Esses times estariam na Libertadores, né? O Grêmio, inclusive, se for campeão, abre mais uma vaga, o Santos estaria nessa briga. O Atlético Paranaense começou lá, ficou algumas rodadas como lanterna da competição e hoje já está na parte de cima, né? Cruzeiro 43, Fluminense 40. Podemos passar para a segunda parte. Corinthians. Opa, vamos lá. O Ceará está jogando agora. O Ceará está jogando. 1-1 com o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Inclusive o técnico disse que estava falando sobre esse jogo aí, um jogo importante para o Ceará se distanciar aí da zona do rebaixamento, né? Então, somando mais um pontinho, vai a 35. Não passa o Botafogo por causa do número de vitórias, né? O Botafogo tem... Não, o Ceará passa sim. O Ceará fica na 13ª. É isso aí. Então o Botafogo caindo numa posição, o América Mineiro 34, Chapecoense 34. Abrindo a zona de rebaixamento, tem um jogo importante no próximo final de semana. Contra o Bahia, lá. É o jogo para o Bahia fugir. Tem Bahia e depois tem um outro time grande. A Chapecoense? São dois jogos fora de casa. Então, a Chapecoense, 2 fora? 2 jogos fora de casa. São 2 jogos que vão definir a permanência ou não da Chapecoense, na minha opinião. É Bahia e pega o Santos. Isso. Na Vila. Não sei não. Cara, tem que acreditar, tem que lutar, né? É difícil. Ali pra gente... Daqui tem que torcer pro Ceará. Tá jogando Ceará, né? Empatar hoje. E o Santos buscando uma possibilidade de Libertadores, né? 46. Vai ser um jogo importantíssimo para a Chapecoense. O Sport, né, um grande time, Vitória e o Paraná. Esses são os 20 times que estamos aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Alguma coisa para destacar nesse campeonato da Série A desse ano? Olha, tecnicamente fraco, né? Campeonato. Também achei fraco. Campeonato fraco. Estão chegando as equipes que a gente já postulava, que é Palmeiras, que investiram, Flamengo, o São Paulo chegou a liderar, não teve força, e o Grêmio, o próprio Internacional que está ali.
Basicamente, eu acho que o futebol brasileiro está mostrando blocos. Ou seja, aqueles clubes que sempre vão lutar para ser campeões, né? Podendo a possibilidade aí que um ou outro beliscar uma presença numa Libertadores, mas de título assim do jeito que está indo, Flamengo cheio de dinheiro, a gente sabe a questão do Internacional do Grêmio, do São Paulo, então está tendo uma divisão já no Campeonato Nacional. Para mim a surpresa aí foi tanto o Internacional, né, vindo de uma Série B, estando na parte de cima da tabela, e o próprio São Paulo, né? Não esperava que São Paulo pudesse chegar aí com força ainda no final do campeonato, está brigando dos líderes, foi o único que venceu, então aí o São Paulo novamente encostando um pouquinho ali, dando um ânimo para a torcida e para mágoa não, para tristeza do torcedor do Figueirense, o gol do Bruno Alves. Bruno Alves, zagueiro. O Bruno Alves que saiu do Figueirense aí, saiu porque estava com mais de 3 meses de salário atrasado e se encontrou lá no São Paulo, que realmente é um jogador diferenciado. Saiu de graça, né? Saiu de graça, porque não ganhou nada. Nossa. O Figueirense, para dizer que não ganhou, ele deixou de processar o Figueirense. Havia essa possibilidade e o próprio Fernandes foi conversar com ele e aí houve um acerto financeiro. Até porque eu acho que ele é da base, ele tudo talvez tenha alguma... E foi exatamente isso aí que fez ele recuar com relação... Mas tipo, se ele for vendido mais tarde, ainda o Figueirense ainda consegue alguma coisa, assim, tipo, daquele... Só se for posterior, né? Percentual. Só se for posterior. Então, para mim, foi realmente essas duas surpresas, o Internacional e o São Paulo, né, numa competição onde tinha o próprio Santos, eu achei que poderia ter ido melhor. O Corinthians, por ter sido campeão, vendeu jogadores importantes no decorrer do campeonato. Mudou técnico também. Mudou o técnico, então perdeu um pouco de força nesse sentido aí. Então, para mim, a grande surpresa positiva para os torcedores, o Inter e o São Paulo, dois times tiveram grandes tradições no nosso campeonato, estavam um pouco mais embaixo, e aí retornando a parte de cima da tabela. Luana, me falar mais dessa Série A desse ano. Como ele falou também, acho que um pouco abaixo mesmo do que normalmente é esperado, né, da Série A do nosso campeonato. E em relação ao Palmeiras, assim, tipo, que eles já contrataram alguns jogadores bons, né, investiram bastante dinheiro, que é para o ano passado, o ano retrasado, terem essa sequência, né, de jogos bons e vencer e sempre talvez querer a parte de cima da tabela. Não aconteceu, né? Mas esse ano eles estão conseguindo... Levaram 2 anos, né? 2 anos para isso, ter para esse ano. Objetivo, assim, né? Realmente é isso aí. Não é sempre o resultado vem de imediato. De imediato, é um Palmeiras trabalho. E Flamengo são frutos disso aí, né? É um grande trabalho que eles estão fazendo. Estamos já indo para a parte final do nosso programa. Matias, vamos ver mais uma vez lá no nosso Facebook, ver se a gente tem mais participações, né? Alguns comentários. Vamos ver aqui, Fernando Linhares, tu conhece bem Fernando Linhares, né? Fernando Linhares. Cristian de los Santos, ó. Ó, o Cristian de los Santos. Ele está trabalhando na prefeitura ainda? Tá lá na prefeitura, na comunicação da prefeitura. O que o Fernando Linhares botou ali? Não sei como pegar. Pegar o quê? Figura. Fabiano, conhece muito, parabéns. Thiago Manfrinho, o grande bro. Figuraço, gente fina. É isso aí. São Paulo, torcedor do Palmeiras, pô. Aí, ó. Tá acompanhando a gente aqui. Bom, chegamos então ao final do nosso programa. Quero agradecer mais uma vez aqui a Maria Luana, né? Cada vez mais se inteirando com o mundo da TV, ela que tá com o canal. Fala um pouquinho do teu canal, como é que está lá o teu canal? Então, meu canal lá, Salto e Batom com Futebol, tá indo... nome? Salto e Batom com Futebol no YouTube. Já vou entrar aqui. Aí, cada 15 dias agora eu posto um vídeo de geral, assim, do futebol. E agora toda semana também eu tô colocando os vídeos aqui do programa também. Quem não assistiu pode estar acompanhando lá no meu canal também. Isso. É isso aí. Quero deixar um grande abraço aqui. Claro, nós vamos assistir. A gente assiste sempre os vídeos da Luana, né? Deixar um grande abraço. Quero agradecer aqui ao Matias, a repórter do grupo, está aqui no nosso estúdio. Mas o futebol, assim, ele me proporcionou conhecer
diversas pessoas, né? Eu estou nesse ramo, nesse meio de futebol, de rádio e televisão, há uns 3 a 4 anos, é pouco tempo. Mas uma das primeiras pessoas que eu conheci, na sala André Podiak, nem tinha esse nome ainda, né? André Podiak. Fabiano Linhares é um amigo, um dos primeiros grandes amigos que eu fiz no futebol. Uma pessoa que eu sempre ouvia pela rádio, jamais imaginava um dia poder trocar informações, né, ter esse bate-papo. Já fui lá no Marcou do Esporte, programa que ele tem toda quarta-feira também pelo Facebook. E um grande amigo que eu fiz, que o futebol me deu, o Fabiano Linhares, e que é uma pessoa que eu era fã, escutava pela rádio, e hoje aí o futebol me deu essa oportunidade de fazer amizade com ele. Bom, amigo, eu que agradeço aí a oportunidade, né? 18 anos eu trabalhei na CBN, então hoje eu estou em outra situação, né? Trabalhando com comunicação também, seguindo ali com o Marcou no Esporte. Eu te agradeço, desejo muito sucesso à TV Metropolitana, a Web TV Metropolitana, que pode contar comigo. A gente vai lá também no Marcou no Esporte, quero convidar vocês para a gente lá bater um papo também sobre futebol, falar sobre o teu YouTube, a gente conversar. E parabéns aí pela iniciativa, que a internet é isso aí, a gente ousar, a gente... não ter medo, né? Inovar, né? Programa muito bem feito, muito bem produzido, com muitas informações. Isso aí vai... Dirigido pela repórter Lulu. Dirigido pela repórter Lulu, que é uma querida, que eu tive o prazer de conhecer também lá no Figueirense. Fiz grandes amigos na época do rádio, né? Pessoas que eu tenho contato até hoje, tu fosse um deles também. Só tenho que te agradecer. E aí o pessoal me pergunta, tem saudade do rádio? Eu falei, não. Porque eu estou tendo a oportunidade de hoje estar com meus filhos, estar com a minha família, estou tendo final de semana e estou tendo a oportunidade de me dedicar, além de que eu estou na Prefeitura de Florianópolis na comunicação, me dedicar também a esse trabalho e me dedicar também ao Marcou no Esporte e conviver um pouquinho mais com a minha família, porque 18 anos viajando não é fácil. Eu acho que todo o pessoal que se liga no futebol conhece, mas a gente tem algumas pessoas que não sabem, né? A tua menina, ela disputa campeonato com meninos, por não ter time feminino aqui na nossa região, né? Então fala um pouquinho dela. Eu sei que você sempre fala com muito orgulho dos teus filhos. O Vinícius também jogou como goleiro no futsal. Jogou goleiro no futsal, no colegial. Agora está se dedicando ao handebol que eu joguei quando eu era pequeno. E meu irmão também. Meu irmão chegou a jogar no Corinthians, o Flávio. E a Natália, ela começou a jogar bola, a gente foi vendo que ela tinha talento. E hoje ela tem 9 anos, joga na DIE. Foi a equipe que abraçou a Natália de braços abertos com os meninos. Joga também pelo Fair Play, lá com o Evandro. E aí o sucesso dela, ela foi convidada para ir para São Paulo, um local onde só jogam meninas, que é o Centro Olímpico, que é a maior referência do futebol feminino na América Latina. Então lá tem meninas de sub-11, sub-13, sub-15, 17, e a maioria dessas meninas participam da seleção brasileira. A Natália tem 9 anos, ela é sub-9 na realidade, mas como eles viram o potencial nela, colocaram ela para jogar no sub-11. Então uma vez por mês a minha esposa leva, ela fica 3 dias lá treinando, participa, e quem sabe aí ano que vem... Inclusive ela recebeu, através de uma reportagem da Alessandra Flores, né? Ela recebeu inclusive uma mensagem da Marta. Da Marta, né? eu vi Marta. 6 vezes melhor jogadora do mundo. Isso tudo é um estímulo, né? Com certeza. Que a gente possa ter mais meninas jogando bola, se interessando. Aquilo que a gente sempre falou. Quanto mais meninas no estádio e no campo, melhor, né? Porque o comportamento do homem acaba mudando com relação... né? Eu acho que a mulher ela tem que estar onde ela quer. Se alguém é casado, tem namorado e está com alguém que a pessoa não gosta que proíba, ela faça né? tal coisa, que proíba, muda de namorado, muda de marido. Não é o caminho, né? Não é o caminho. Não é o caminho. Pelo contrário, tem que estar com uma pessoa que Incentive. apoie, incentive, busque estar do lado da pessoa. Aquele negócio que tem aquela frase, atrás de todo homem tem uma grande mulher. Não é atrás, é ao lado. Né? Então, a mulher faz o que ela quiser. E ela tem que fazer isso, ou seja, buscar o que for melhor. A minha filha vai ter nosso apoio. Legal de ter o teu programa no YouTube, já vou seguir sim. também.
Vocês têm que fazer isso. gente. A gente tem que quebrando as estar barreiras, né, que a gente tem. Quebrando barreiras, quebrando paradigmas e mudar essa sociedade machista aí que a gente ainda tem por aí. A repórter Lulu, minha filha, ela vai desde pequenininha também nos estádios comigo. Ia lá entrevistar tudo. Então, ela também participa bastante no mundo do futebol, né? Então, eu sempre incentivo também ela aí comigo nos estádios, porque eu acho bem importante cada vez mais crianças e meninas irem no estádio de futebol, porque é muito bacana, muito legal de se ver. A Luana foi, a Luísa tá indo. Quem sabe a gente encontra a Natália também, uns vídeos aí na Com certeza. Tava já acompanhando ela, eu vi a reportagem lá no jornal. Aí fui pesquisar ela, assim, adorei os vídeos, ela tem muito talento mesmo. Torcendo, assim, para que ela seja uma nova Marta aí, quem sabe. Uma Marta de Florianópolis. Uma manezinha, então. Nosso apoio vai ter sempre. Com certeza. Pessoal, já até passamos um pouquinho do horário, eu agradeço demais a participação. Acompanhem, sigam a nossa TV, a TV Web TV Metropolitana. Quarta-feira tem o bate-papo alvinegro, logo depois tem o Marcou no Esporte e a gente sempre acompanha, sempre se liga quando dá aí. Vamos encerrando porque a diretora do programa já está ali fazendo sinal. Luana, pode ir, começando pelas damas, né? Pode se despedir, Luana. Boa noite, um prazer estar aqui com o Fabiano, então, né? Conhecer ele. E quem sabe a gente tem outras oportunidades assim, de estar conversando sobre futebol. E segunda que vem a gente tá aí de novo. É isso aí. Vamos lá, Fernando. Aproveita e já faz a propaganda para quarta. Eu que agradeço, né? Toda quarta-feira, às 8 da noite, a gente tem o Marcou no Esporte, no Facebook, Marcou no Esporte. Um programa que já está no ar há quase 3 anos, ao vivo. Era um programa da TV Com antes, né, que a gente fazia. E agradecer a vocês, agradecer o espaço aqui também, desejar muito sucesso. E quero convidar vocês para que a gente marque, quem sabe ainda esse ano, claro, a gente fazer um bate-papo lá também no Marcou. Iremos com muito prazer. Pessoal, um grande abraço. Então, o pessoal que vai estar nos curtindo durante a semana e quiser fazer pergunta, depois a gente repassa aí para o Fabiano e para a Luana também. Um grande abraço e até a próxima.